Olá, amores e amoras, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje é o 9º vídeo de lápis de cor. Eu comecei essa série de lápis de cor como se fosse virou um mini curso, né? Então, hoje eu vou falar sobre aquarela. Mas antes de falar sobre aquarela, eu quero dar uma arredondada, uma fechada nessa nossa parte de lápis comuns, tá? Também é o último vídeo do semestre de 2019, do primeiro semestre. O estúdio entra em férias essa semana e na primeira semana de agosto eu volto com mais vídeos, tá? Eu não sei ainda se eu vou continuar os vídeos de lápis de cor ou como é que eu vou fazer, né? Porque originalmente terças-feiras eu dedico vídeos a artes plásticas e lápis de cor também entra nessa questão. Amanhã a gente tem um vídeo de HC. Se você não sabe o que é HC, clica aqui em cima, e participe do grupo de HC lá no Facebook. E quinta-feira tem o nosso último vídeo sobre scrap também aqui do primeiro semestre. Claro que em agosto de 2019 eu tô de volta, tá? Bom, hoje o vídeo é sobre aquarela. Eu só vou fazer um vídeo sobre lápis de cor de aquarela, porque eu não acho necessário fazer mais, né? Semestre que vem pode ser que eu faça um vídeo sobre lápis de cor com relação a rosto. Já me pediram para fazer tons, né? Como tons de rosto, né? Que lápis usar, quais são. E a gente tem rostos diferentes, né? Cores diferentes, mas isso fica para mais à frente. Basicamente, o que eu quis passar para você em todos os 8 vídeos anteriores, aliás, se você perdeu algum vídeo, dá uma olhada aqui embaixo na descrição e veja os 8 vídeos anteriores e veja também sobre disco cromático, tá? O disco cromático para você conhecer as cores, quem combina, quem é análogo, quem é complementar. Isso é muito importante, vai te ajudar bastante em qualquer tipo de pintura, tá? Mas o que eu venho lutando assim ao longo do tempo e também o que eu quis te passar com essa mini curso de lápis de cor é que você conheça o material que você tem na mão, seja lá o que for. Então, se você tem lápis de cor, teste em diversos tipos de material, de papel, por exemplo, papel liso, papel granulado. Vá testando, veja qual é o efeito que eles dão. Pegue o seu lápis de cor também, teste em outros materiais que não seja apenas papel, teste em plástico, em tecido, em cerâmica, em metal, veja como é que eles se comportam. Por exemplo, esse aqui é um lápis Stabilo, é um lápis alemão. E a característica dele é que ele não é permanente, então eu posso riscar uma superfície, por exemplo, uma cerâmica, e depois apagar, ele sai completamente. Eu posso usá-lo em papel e depois com uma borracha eu posso apagá-lo quase completamente, tá? Então essa é a característica desse lápis Stabilo. É claro que eu posso pintar com ele, mas eu sei que se eu pintar e quiser que a pintura fique permanente, eu vou ter que usar um fixador, porque ele sai, tá? Bom, e existem várias marcas, né, de lápis de cor. Hoje em dia a tecnologia dessa área é muito grande, é muito alta, e a minha sugestão é que você saiba usar diversas marcas de lápis. Por exemplo, o nosso mini curso aqui é voltado para pintura em livros de colorir. E o livro de colorir, ele consome rapidamente uma caixa de lápis de cor, é muito rápido, né? E quando você for comprar uma nova caixa de lápis de cor, a minha sugestão é que você compre caixas diferentes, né? Se você estava aqui no nosso mini curso, eu usei essa, é uma caixa escolar, eu usei essa caixa de propósito, e da Color Peps, da Maped. Maped é uma marca francesa, e eu usei essa caixa escolar de propósito para te dizer o seguinte, que mesmo com um produto que não é o top, né, o escolar não é top, você pode obter grandes efeitos maravilhosos na sua pintura, desde que você saiba usar o lápis, desde que você saiba algumas técnicas, que você tenha conhecimento das cores, tá? Que foi o que a gente fez aqui, não sei se é essa pintura, ó. Tá, eu dei até esse exemplo aqui durante o nosso mini curso, tá? Isso aqui foi feito com esse lápis da Maped, tá bom? Então, basicamente, conheça o material que você tem na mão e quando a sua caixa acabar, seja lá que marca for, na hora de comprar outra, compre de outra marca, tá? Isso é muito comum os artistas fazerem. Os lápis, eles são diferentes uns dos outros. Alguns têm mais pigmento, outros têm mais goma arábica, por exemplo, que é o caso do lápis aquarelável. Outros têm mais cera, outros têm óleo, outros são mais secos, como lápis pastel. Então é importante que você conheça. E a chance que você tem é, cada vez que for comprar, trocar, né? Variar a marca, tá bom?
Deixa eu ver aqui, livros de colorir, eu tô vendo aqui, realmente eu tô vendo um roteiro para não me esquecer de nada, que esse aqui é o último vídeo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que me perguntaram, se a caixa em papel e a caixa em metal, qual é a diferença das duas? Essa daqui é profissional e essa é escolar? Não, as duas são escolares. A diferença é talvez o preço, talvez colocando aqui o preço possa ser um pouco maior, tá? E essa aqui é um preço menor. E também aqui a caixa está mais bem protegida. Eu sempre indico que você compre caixas de preferência em metal, porque elas vão durar praticamente o eterno aí contigo, tá? Esse lápis aqui, por exemplo, é um lápis pastel, é um lápis da Derwent, e ele é especializado em portraits, ou seja, ele é para a gente pintar retratos, figura humana, né? Então, de acordo com o objetivo da pintura, né, o objetivo que você quer, vem as cores próprias para isso. Ó. Observe essas cores. Tá? Você vai dizer, ih, Cris, aqui estão faltando mais os vermelhos, não tem tanto vermelho, não tem tanto azul. Por quê? Porque essa caixa aqui foi feita pela marca Derwent para que as pessoas possam pintar figuras humanas. E as cores para figuras humanas são essas cores que estão aqui dentro. Isso aqui é um lápis pastel, é um lápis que tem a característica de ser seco, então ele precisa de um papel especial para ele, e depois que a gente acaba de pintar, a gente tem que passar um fixador. Fixador não é verniz, tá? Verniz é uma coisa, fixador é outra. E é claro que a gente aqui, o brasileiro, né, a gente é obrigado a adaptar as coisas, né? Primeiro por causa do valor, segundo porque às vezes a gente não acha. Então, se você quiser colocar um fixador num lápis, um desenho, lápis pastel, por exemplo, opte por um verniz spray fosco ou semi-fosco. Tá? Não é o ideal é fixador. Esse aqui é um outro lápis pastel, eu já pintei muito com pastel. Esse aqui é mais para, uma caixa mais democrática, né? Tem todas as cores. Tá? E assim como eles têm, por exemplo, isso aqui é um lápis da Kit, tá? É um lápis escolar comum. Esse aqui é um da Faber-Castell, que eu também sugiro que você compre, não é aquarelável. Esse aqui é um lápis da Crayola, que eu gosto bastante, é um lápis comum. Esse lápis tem bastante cera, ele tem menos cera do que esse, tá? Então ele é mais rígido, mais durinho, tá? Então tem muita diferença entre uma caixa e outra, tá? Entre uma marca e outra às vezes. Por exemplo, essa caixa aqui da Prismacolor é uma caixa Artist, não é uma caixa de nível escolar. Como é que eu sei disso? A própria caixa diz. Se você pega uma caixa dessas, você vê aqui várias, lê a descrição aqui atrás, em nenhum lugar está escrito Artist ou Professional, não está. Já nesta caixa, sim. Logo aqui na primeira linha está escrito Artist Quality, Colored Pencils for Every Level of Expertise. Então aqui já está escrito que é uma caixa profissional, tá? Esse lápis é maravilhoso, são 48 cores, ele é divino, eu vou abrir aqui para você ver como é que é. É claro que em toda a caixa a gente faz isso aqui, né, que é a nossa paleta de cores, é importante que haja, tá? Ele tem 2 andares, essa caixa, ela é relativamente nova, olha, são bem lindos, né? Bem bonitos, esses lápis são maravilhosos. Dos que eu mais gosto realmente. Eu tenho uma caixa da Derwent, não sei onde ela está, também é um lápis profissional. E vou fechar direito, senão a caixa cai e morro do coração, né? Tem essa daqui, olha, que é uma caixa da Caran d'Ache. No começo dos vídeos eu falei que eu não tinha Caran d'Ache, mas acabei comprando. É uma caixa de lápis de cor aquarelável. E eu falei que os lápis de cor, eles têm diferença, inclusive dentro, esse tá novinho, porque eu comprei há pouco tempo, claro, né? Eles têm diferença de uma linha para outra. Por exemplo, essa caixa aqui, ela é da linha, o nome dela é, vou ler em português, Prismalo, aquarela, Prismalo. Ou seja, existem outros nomes para as outras caixas, e esses nomes identificam os lápis. Então tem uns que são mais duros, outros são mais macios, um tem mais pigmento, outro tem menos, uns são à base de cera, outros são à base de óleo, outros são escolares, que ela também tem escolar, né? Normalmente quase todas as empresas têm linha escolar. Por exemplo, aqui tem as definições, aqui em cima você vê
Isso aqui, ó, tá me dizendo que a mina é hard. Desculpe, saiu hard, né? A mina é hard, ou seja, é uma mina dura, tá? Então, esse lápis de cor aqui, aquarela da... Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está. Minha misericórdia, cadê você? Esse lápis aqui da aquarela da Faber-Castell, que é o que eu estou usando, que eu vou usar agora nesse vídeo, ele é um lápis macio em comparação com esse, mas é claro que a qualidade desse é muito melhor do que essa, apenas pelo fato de que este é profissional e este aqui é aquarela, ok? Então é isso, vamos a segunda parte aqui do nosso vídeo, que é a parte onde eu vou mostrar no meu caderno de desenho como é que eu pintei isso aqui, ó. Tá? A última parte é isso. Essa pintura não está pronta. Então, quando a gente faz uma pintura aquarela em livro de colorir, é possível fazer, claro, você tem que forrar aqui atrás com plástico, porque é uma coisa molhada, né? Cuidado se o seu livro tem alguma coisa aqui atrás, porque pode interferir. E a aquarela, assim como a aquarela tradicional, é necessário que você espere secar para depois poder aplicar uma nova camada, uma nova cor em cima. Isso é normal da aquarela, tá? Então, a gente sabe que esses livros demoram muito para serem pintados e com a aquarela vai demorar um pouco mais, tá? Isso aqui é a última parte, essa folha, como eu disse, não está pronta e ela agora está seca e talvez eu consiga colorir melhor. Então, eu vou fazer alguns exemplos num caderno de desenho e aqueles exemplos que eu estou dando no caderno de desenho, você pode aplicar todos eles no seu livro de colorir. E tudo que foi dito aqui no nosso curso ao longo desses 9 vídeos, você pode usar tanto no livro de colorir, quanto num desenho que você tenha feito ou numa coisa que você imprimiu, ok? Então, vamos ver? Peço que você compartilhe esse vídeo, inscreva-se aqui no YouTube, no canal, acompanhe os vídeos, acompanhe o Facebook, o Instagram. Beijos! Vamos ficar com a segunda parte. Bom, aqui eu tenho o meu caderno de aquarela, né? O bloco, e eu vou te dar alguns exemplos aqui que você pode aplicar. Olha aqui o disco cromático que eu falo, tá? Isso aqui é muito importante que você saiba. Eu já fiz algumas divisões, olha, como usar esse triângulo, eu não paro de falar no disco cromático. Então, coloquei apenas fita crepe aqui para adiantar o nosso trabalho. Então, vamos lá, eu vou fazer alguns exemplos aqui nesses quadrados, tá? Vou primeiro pintar com uma cor única. Vou escolher um lápis aqui. Esses exemplos que eu vou dar, você pode aplicar em qualquer lugar. Pode ser numa pintura comum, pintura comum que eu digo, pode ser no lápis na pintura de livro, pode ser num desenho que você tenha feito. Aqui é o seguinte, eu estou fazendo isso, é claro que o branco do papel aparece, principalmente porque esse papel é um papel de aquarela. Então, ele não é um papel lisinho, né? É um papel absorvente e esse branco fica marcado, né? Na semana passada eu falei do branco, como é que a gente pode eliminar o branco. Então, assim, eu vou regular aqui a minha cor de acordo com a intensidade aqui, com o que eu quero, de mais forte ou menos forte. Se eu carregar mais no lápis, depois eu vou ter uma aquarela um pouco mais forte. Aqui eu vou fazer igual, só para a gente ver como é o comportamento de um lápis aquarela. Vou molhar o meu pincel, língua de gato. Quer dizer, é o comportamento de uma tinta aquarela comum, né? Quando a gente tem tinta aquarela em pastilha, é muito parecido. Aqui cabe só a gente conseguir levar a aquarela, a tinta, né, de um lado para o outro para cobrir o que a gente quer. Tá? Se eu tiver que passar uma segunda demão, assim como eu faria com a outra, né, com a aquarela em pastilha, eu tenho que esperar essa daqui secar. Bom, agora eu vou pintar com duas cores, com esse azul e vou pintar com esse laranja aqui também. Vou fazer uma gradação. Quando eu faço uma gradação, eu vou pintar, vou passar meu pincel da cor mais clara, né, que tiver o tom mais claro, para a mais escura. Porque se eu fizer o contrário, eu vou carregar o escuro para o claro. E aí
talvez eu não tenha o efeito que eu quero. Ó, aqui eu posso limpar o pincel e continuar. Essas duas cores, elas são complementares. Claro que se são complementares, né, o azul e o laranja, quando eu passei o laranja para cá, eu transformei isso aqui no resultado da soma de duas cores complementares, que é um amarronzado, um ocre, tá? Isso aqui tudo a gente vê no disco cromático, tá? Agora vamos fazer uma cor com gradação. Vou usar esse laranja aqui mais clarinho e aqui bem mais forte. Aqui você vai escolher. Se você começar a molhar daqui para cá, com o seu pincel daqui para cá, ele aqui continua claro, né? Isso aqui é uma gradação. Mas se você molhar daqui para cá, obviamente que você vai pegar esse pigmento e vai arrastá-lo para cá. Então, na hora de você passar o pincel, você tem que saber o que você quer. Eu vou passar daqui, ó, para cá, porque eu quero que esse pedaço aqui fique bem suave, ó. Ficou uma gradação. Agora vamos escolher um outro lápis, um lápis desse aqui. Esse lápis é lindo. É um aquamarine. E eu vou fazer o seguinte, eu só vou pintar em um lado. Vou pintar aqui desse lado. Eu vou fazer uma cor aqui acima. Uma pintura dessa forma. É um outro jeito de pintar, tá? Isso aqui é uma parte que eu uso bastante em livros de colorir. Eu pego o lápis da cor que eu quero e pinto assim bem perto do limite do objeto que eu quero pintar. E aí eu venho com o meu pincel bem molhado, ó, e passo. Isso aqui é um outro tipo de gradação, diferente desse aqui. É uma outra forma de fazer. Fica legal, né? Aqui você pode disfarçar mais ainda o limite, se quiser, ó. Tá bom? Então é um outro jeito de usar a aquarela. Bom, agora aqui eu vou continuar aqui embaixo. Eu vou molhar essa superfície bem úmida, bem encharcadinha mesmo, tá? Depositar água. Aí eu venho com uma lixa, né? Lixa de unha é sempre uma coisa amiguinha, né? Vou pegar esse verde, ó, e vou fazer isso, ó. E como aqui está empoçadinho de água, é que eu... Espera aí, deixa eu tentar mostrar para você de um ângulo melhor. Olha, como aqui está empoçadinho de água, quando eu faço isso, a tinta, o pigmento, né, do lápis, ele deposita aqui onde está úmido. E aí eu deixo, né, eu posso mexer nisso aqui depois, mas primeiro eu tenho que saber o resultado disso, porque o pigmento entra na água, na poça de água, e ele vai expandindo aos poucos, entende? Então, depois, se eu quiser mexer, eu venho aqui e mexo. Isso aqui é um bom efeito quando a gente quer fazer árvore, por exemplo, né? Fica um fundo bem legal. Árvore, arbustos, tá? Agora vamos aqui. Eu vou colocar água, novamente, a mesma coisa. Só que eu vou usar uma outra cor para você ter ideia. Aqui eu coloquei água. Eu vou pegar um pincelzinho leque, que é um pincel bem legal, que é esse aqui, ó. Tá? Vou, antes que seque, né? Vou lixar também. Eu tô com o ventilador ligado, então parece que ele tá voando, né? Coloco assim, tá? Isso aqui também é legal quando a gente quer fazer vegetação. É muito interessante, ó. Ainda tá aqui. Eu já tô com a poça aqui. Aí eu venho com o meu leque seco, tá? E começo a fazer assim, ó. Tá? É um outro efeito. Bom, continuando aqui no meu pincel, aqui pode ser qualquer um, é aquela técnica bem mais antiga e mais conhecida do que essas aqui, que é a técnica da gente pegar o pincel molhado, passar o lápis, pintar as cerdas, ó, eu tô pintando o pincel, tá? Vou pintar metade aqui, ó. Esse lápis aqui, ele reage rapidamente. Eu tô com problema hoje de foco, né? Ó, tô pintando metade. Agora eu vou pintar com essa cor aqui, vamos ver. Completamente diferente. Tá? E o pincel tá bem encharcado, tá? Sim. Vamos ver o que vai acontecer, olha só.
tá? É uma outra técnica. Assim tá o meu pincel, ó, metade de uma cor, metade de outra, tá? Vou fazer aqui também, ó. E aí ele vai clareando, né? Porque o pigmento mais forte já ficou ali, olha que efeito bonito, né? Olha só como é que ele agora tá misturando. Tá lindo, isso aqui é muito bom para fazer folha, por exemplo. Eu coloco 2 tonalidades de verde ou 2 cores verdes, né? Diferentes e faço isso aqui e já sai uma folha. Vamos fazer? Olha só, vamos passar aqui em cima, tá? Zoom, vamos lá. Viu? 2 cores, bem diferentezinhas, tá? Essa daqui até que não é diferente, que uma era média e outra era clara, tá? Mas esse efeito aqui, ele fica muito bonito. E depois ela vai mesclando, né? Porque o pincel, ele tá muito cheio de água, entende? Então ele fica assim. Olha como é que tá. Coisas bem diferentes, né? Olha esse aqui. Esse aqui já tá quase seco, ó. Se eu quiser, eu venho aqui e faço algum reagente assim, ó. Eu posso. Ó. Aqui, como eu soltei o pigmento em cima, o pigmento em si fica mais concentrado, mas eu posso pintar o fundo. Aqui tá borrando com o lado de cima. Mas eu posso pintar o fundo, ó. Bem suave. Ele puxa um pouquinho de verde, tá vendo? Mas o pigmento não sai. Isso é bem interessante, como eu disse, para fazer arbustos. É bem legal. Para fazer, sabe o que? Com outra cor, obviamente, sarda no rosto, né? Tá pintando o rosto. Tem uma outra técnica também, essa eu não uso muito, que é você pega o pincel, molha muito bem aqui, ó. E aí você pega o seu lápis e sai pintando. Eu não sou muito chegada a essa técnica, mas tem pessoas que gostam, ó. Tá vendo? Eu acho que ele fica mais pronunciado. É legal, dependendo do que vai fazer, ó. Tá? É como se fosse essa daqui, mas com direcionamento, tá vendo? Ó, e aí ele vai expandindo, ó. Não consigo dar mais um do que isso. Ele expande. E aí a gente vai construindo, também fica legal. Mas ele fica melhor em superfícies assim, maiores, né? Se você for colocar isso aqui no livro de colorir, às vezes pode não resultar muito interessante. E aí a gente vai construindo aqui, ó. Enquanto tiver molhado, a gente vai pintando, tá vendo? E aí ela vai expandindo, porque a água vai entrando no papel e vai puxando a cor. Tá vendo? Aqui ficou mais, né? Aqui não ficou tanto, porque aqui já tá secando, principalmente porque eu tenho um ventilador aqui em cima. Então, vamos botar mais um pouquinho de água aqui, ó, e ver o que acontece. Essa técnica é legal, o efeito é muito bonito, né? Mas não pode ter o ventilador em cima. Olhem, quando eu falei no começo lá aqui do nosso vídeo, que o meu objetivo nesse mini curso aqui, né, é fazer com que você conheça o material, o que acontece? Às vezes você pode pensar assim, ai Cris, mas eu não vou comprar, não quero comprar, sei lá, uma caixa de lápis muito caro, né? Quero usar lápis escolar. Mas você sabendo a técnica, você consegue, com um lápis escolar, extrair dele o que ele tem de melhor. Entende? Não precisa necessariamente para fazer isso aqui você tem um lápis super, mega, sei lá o que. Entende? Olha, agora aqui já secou. Aqui no seco, peraí que você não tá vendo, né? Aqui desse lado. Olha, eu posso novamente aplicar cor aqui, tá? Nada me impede
de vir outra vez com essa cor ou até com outra e misturar. Mas aí, nesse caso, a aquarela embaixo tem que estar seca, tá? Existem pessoas que usam o lápis aquarela seco. Eu não uso, porque eu não acho realmente necessário. Hoje em dia a gente tem tanto lápis maravilhoso que eu acho que não há necessidade de usar um lápis aquarela seco, né? Tem muita coisa, muito lápis maravilhoso para a gente comprar. Então, realmente, eu acho que o lápis aquarela é para, no meu caso, tá? É usado, eu vou usar com água. Mas muita gente acha que não, tudo bem. Isso aí é gosto também, tá? Agora, o lápis aquarela, um dos motivos de eu não gostar de usar puro, sem colocar água, é que ele desmancha muito fácil, como nesse exemplo aqui. Foi só um pouquinho de água para ele já reagir dessa forma. Então, quando você aplica um lápis aquarela numa superfície e não bota água, você está usando como se fosse um lápis comum, o próprio óleo, né, a própria umidade da mão que a gente tem, não adianta dizer que a minha mão é sequinha, é seca, mas ela tem uma oleosidade própria. Então, se você pega na pintura e bota o dedo em cima, com o tempo aquilo vai reagindo, entende? Os pigmentos reagem e a sua pintura fica borrada, tá? E aí você tem que cobrir com papel manteiga ou papel vegetal para proteger, mas isso é feito em toda pintura, né? Pelo menos na pintura artística, olha, tá assim. Tá? São efeitos, gente. Então, vamos supor que você tenha aqui no seu, eu já vou pegar o nosso livro de colorir. Você tem, por exemplo, uma coisa assim, ó. A grosso modo, você tem algo assim que você quer pintar, né? Como é que eu utilizaria o lápis de cor aqui? É um exemplo bem tosquinho, bem bobinho, né? Eu usaria da seguinte maneira. Eu colocaria aqui, ó, o mais forte. Como eu disse, você pode aplicar essas técnicas aonde você quiser, no livro de colorir, nos seus desenhos, tá? Então aqui eu coloco mais forte, que é uma dessas técnicas aqui que eu fiz, tá? Aí eu venho com o meu pincel umedecido em água e começo a puxar, assim, dessa maneira. E aí eu tenho o efeito, né? Esse pincel não está apropriado, ele é grande, apesar de ser bicudinho, pontudinho, ele não é bem o pincel mais correto para fazer isso, tá? Então ele é assim, ó. Aí você espera secar. Aquarela em livro de colorir, eu não uso, eu realmente não faço. Sabe por quê? Livro de colorir tem muita coisa pequenininha. Por exemplo, esse miolo aqui. Olha que a minha flor tá grandinha, olha aqui o tamanho do meu dedo. Então, agora, para pintar esse miolo, eu tenho que esperar secar. Esse é o segredo da aquarela. Às vezes as pessoas não têm paciência de deixar secar. Aí, se eu agora pegar um azul ou um amarelo aqui e colocar, vai borrar. Deixa eu colocar aqui para você ver. Porque não tem jeito. Olha, eu posso até pintar sem botar água. Aí eu posso deixar aqui pintadinho, mas se eu... Ó, já encostei, tá vendo? Já encostei, ele já borrou, tá? Isso aqui, no caso, até fica um efeito, né? Ó. Mas o segredo da aquarela é a gente deixar secar, entende? E às vezes as pessoas não têm paciência para isso, ou o trabalho não compensa. Por isso é que eu digo, às vezes de livro de colorir é mais fácil você colorir com um lápis comum, tá bom? Esses aqui sobraram. Mas eu acho que aqui deu para você entender, né, alguns exemplos aqui, não é? Vamos tirar isso aqui, todos esses exemplos aqui, tudo isso você pode colocar no seu lápis de cor. Agora vamos ver um livro de lápis de cor, como é que seria isso na prática, tá? Então eu posso aplicar qualquer uma daquelas técnicas aqui. Posso fazer assim, ó. Olha, aqui eu vou pintar um pouco mais forte, né? É claro que aqui embaixo eu tenho que colocar o meu acetato, né? Principalmente porque é uma técnica molhada, então tem que botar o acetato aqui. Se você não tiver o acetato, coloque uma ou duas folhas, né, de papel jornal. Olha, tá vendo? Conforme a gente pinta, ele vai soltando esses pigmentos aqui. Aqui não tá dando para você ver, mas ele tem uns pigmentos aqui. Por quê? Porque esse lápis aqui, ele não tem cera
ele não tem óleo, ele tem goma arábica, né? Que é a composição da aquarela, né? É goma arábica, pigmento e alguma outra coisa para servir como junção, como aglutinante também. Então, ele, como eu disse, se você bota o dedo aqui, com o tempo ele reage com o seu dedo. Por isso é que eu não gosto. Olha, ele parece uma manteiga, porque ele está aqui para ser dissolvido na água. É por isso que eu não gosto de usar puro. E você pode também pintar, acho que eu já mostrei ali, mostrei naquele exemplo, né? Você pode pintar com aquarela, com essa daqui, deixar secar e pintar com lápis por cima também. Se você tem lápis aí, livros aí que você pintou e você não gostou, não tem problema, você pode refazer a pintura, tá? Vamos lá, ó. Aqui eu começo a disfarçar. E o lápis também, o lápis aquarela, por exemplo aqui, eu pintei esse pedaço, eu não posso pintar esse porque vai borrar tudo. Então, de repente eu passo para cá, ó. Tá? Porque se eu pintar coisas que estão próximas, são vizinhas uma à outra, imediatamente vizinhas, eu vou borrar tudo. Então tem que esperar. Então é um exercício de paciência. Nesse caso aqui, ó. Eu deixo secar e eu posso aplicar, como eu disse, novamente, mais uma vez, um lápis de aquarela na cor diferente, né? Ou um lápis comum também. De repente eu quero um outro efeito que eu não consegui na aquarela ou não gostei. Ó, tá vendo? Então aqui eu tô pulando um, porque se eu não pular, borra tudo. O lápis aquarela, ele é muito bom também pra gente... ele é leve, né? Então ele tem, às vezes, cores que nem sempre, às vezes a gente vai procurar um tubo de tinta e a gente não acha. Agora, a aquarela para sair, por exemplo, para fazer sketch na rua, lápis aquarela que eu digo, eu não sou favorável. Eu sei que tem muita gente que usa e tudo bem, mas eu não sou favorável porque é aquela história, e o lápis caiu no chão. Caiu no chão, a chance de ter quebrado a mina é grande, e a aquarela também quebra a mina. Então eu não acho muito prático carregar lápis aquarela para fazer esquete na rua, não. A não ser que sejam assim, lápis chave, né? Por exemplo, aquamarine, né? Se você não tem uma tinta aquamarine, uma tinta em tubo, uma tinta naqueles compartimentos que são as pans, aí você leva seu lápis, né? Uma outra pergunta que me fizeram, Cris, eu posso misturar um lápis, aqui parece que tá branco, né? Um lápis escolar com um lápis profissional? Olha, eu acho que não. Se você está fazendo uma pintura toda com lápis escolar e você quer uma determinada cor que está na sua caixa de lápis profissional, aí tudo bem. Você pega o profissional, bota um pouco, né, pinta a sua pintura escolar, tudo bem. Você não perdeu nada, né? Agora, o contrário, não dá. Por exemplo, você está fazendo uma pintura inteira com um lápis profissional, sabe, maravilhoso e ótimo. Aí você vem com um lápis de cor escolar e bota uma boa parte daquele lápis em cima, a meu ver, você usou seu lápis profissional, mas misturou com o escolar. Então, eu acho que não fica legal, entendeu? Não agregou nada, pelo contrário. Vão ter partes em que você vai ver a diferença entre um lápis profissional e um lápis escolar. Eu não estou dizendo com isso que você não deva usar o escolar, tá? Quando a gente tem um escolar, o que a gente tem que fazer para extrair o melhor dele? A gente tem que saber a técnica. E sabendo a técnica, a gente faz muitas coisas interessantes com um lápis escolar. Agora aqui, ó, eu tenho que adivinhar o que já secou, tenho que olhar aqui e perceber o que secou, o que não secou. Mesmo assim, a chance de borrar é grande. Aí eu tenho que secar isso aqui, ou seco isso aqui com aquecedor, né, aquele secadorzinho, ou assim, ao ar livre mesmo, espera secar e pronto, né? Tá vendo? E olha só, já passou para lá. Por quê? Porque eu não deixei secar.
entendeu? Então é um exercício de paciência. Esse papel aqui, eu não acho que seja próprio para aquarela. Eu acho que eu falei isso em algum vídeo, ou eu pensei, ou eu ia falar e não falei, não sei, não lembro. Mas quando os desenhos de um livro de colorir são vendidos para um país, eles são vendidos os desenhos, a gráfica é do país, compreende? Então, por exemplo, a gráfica brasileira, ela vai usar um papel, ela compra os direitos de usar esse desenho aqui, né? Dessa pessoa aqui, não sei quem é essa, tá? Então ele compra esses direitos, a gráfica compra esses direitos. Quando chega aqui, a situação econômica do país vai influenciar no tipo de papel que eles vão usar. Então, ou eles vão usar um papel legal, né? Ou eles vão usar um papel mais em conta, por exemplo, né? Se a situação do país tiver, as pessoas estiverem apertadas de dinheiro, eles vão usar um papel que seja mais em conta, que eles possam vender, né? Possam colocar um preço legal. Então, esses papéis que a gente tem aqui, eles não são nem um pouco adequados para se colocar a aquarela. Esse papel aqui, ele está todo... É porque você não está vendo, que eu aumentei assim, não dá para ver, mas ele está todo em ondas, porque ele não é para aquarela. Aí a gente aqui tenta fazer uma espécie de milagre das cores e da técnica, né? Porque esse não é um papel absorvente, a água fica sambando em cima dele, desculpe, estou ficando rouca. E a água sambando em cima dele, ele começa a ondular, que é o que está acontecendo aqui. Por isso é que eu digo, aquarela em livros de colorir, às vezes pode ser um pouquinho complicadinho, sabe? Um pouco desagradável. Já a aquarela em desenho é outra coisa. Eu gosto de lápis aquarela para colocar detalhes, às vezes em esquetes que eu estiver fazendo, ou então para fazer pinturas monocromáticas, onde eu só vou usar uma cor e seus tons de cor. Aí eu gosto. E aí eu uso aquarela, como eu disse, eu gosto de usar o lápis aquarela como se fosse aquarela mesmo. Eu não gosto de usar como se fosse lápis comum, não. Mas eu acho que você deve experimentar aí o lápis, ver o que você gosta. Pronto. Agora o que acontece? Se eu quiser fazer tudo isso aqui, ó, perto dessa parte do meio, se eu quiser com que isso fique mais escuro, eu tenho que esperar secar completamente. Enquanto não tiver seco completo, se eu vier aqui com um lápis marrom, por exemplo, ou um lápis mais escuro, vai borrar. Então eu tenho que esperar secar. Então é o que eu digo, sabe? Olha só como é que tá, né? É o que eu digo, depende de você, da sua paciência em esperar, né? Para poder fazer uma pintura inteira. E isso aqui é legal que você tente, sabe? Aí pegue um papel de aquarela e faça isso aqui, esses testes, e veja como é que os lápis reagem. Faça com os lápis e faça também com a sua aquarela normal, se você tiver uma aquarela comum, normal, tá? Não precisa ser uma super aquarela não, porque como eu te falei, você pode extrair de um material simples, de um material de nível escolar, todas as qualidades dele, basta que você saiba as técnicas certas, tá bom? Então é isso, obrigada por ter assistido ao vídeo. Se você gostou, dê um like, se não gostou, dê um não joinha, porque isso também me ajuda. Compartilhe, por favor, nas suas redes sociais para que mais pessoas vejam isso aqui, mais pessoas fiquem felizes, vendo que há uma possibilidade de fazer uma pintura legal. É só saber a técnica, né? Conhecer um pouquinho da teoria, tá bom? Deixe aqui embaixo o seu comentário. E eu volto no segundo semestre, eu volto em agosto. Esse foi o último vídeo de aquarela deste semestre, mas em agosto eu volto. Amanhã tem vídeo, tá? Beijo! Tchau, tchau!